Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este quinto domingo da Páscoa do ano A. Amados irmãos e irmãs, de antemão, você que chegou até esse vídeo, curta, compartilhe com outros irmãos e se inscreva aqui no canal e, se possível, deixe o seu comentário. Estamos bem próximos de atingir 10 mil inscritos e, ao chegar neste número, tenho muitas novidades para contar a vocês, tá bom? O texto deste domingo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, que diz assim: Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicânor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Vamos lá, amados irmãos e irmãs, como já é costume aqui no canal, estudar versículo por versículo. Vamos comigo. Diz assim no versículo 1: Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado. O primeiro fenômeno que Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, quer mostrar é que a igreja do nosso Senhor crescia cada vez mais. E, obviamente, quando começa-se a crescer, pouco a pouco precisamos ter uma organização institucional. Eu acho engraçado quando as pessoas ficam criticando, questionando as pessoas, porque, eu não sei porque a igreja tem toda uma hierarquia, tem isso, tem aquilo. Gente, tudo aquilo que se cresce, que é formado de pessoas, precisa ter uma organização. Ponto final. Aqui nós estamos vendo um crescimento do número de fiéis, então vai ter que ter organização e, vez ou outra, vai ter problemas mesmo. Isso é natural. E qual é o problema que aparece aqui no capítulo 6? O problema é que está tendo uma desavença entre o povo de origem grega e o povo de origem hebraica. O povo de origem grega é o povo pagão, é o povo que não era judeu. O povo de origem hebraica é o povo que é judeu. Então, existia essa discrepância. Nós vamos ver ainda dentro de Atos dos Apóstolos que vai ter sempre tensões nesse aspecto. Aqui, a tensão é por causa do seguinte: os de origem grega, ou seja, os pagãos, diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Por que isso aqui? Deixa eu te explicar um pouquinho. Quando uma mulher perdia o marido, ela ficava sem posse de nada. Porque, na verdade, a mulher não tem direito a ficar com a terra do marido. Não é como hoje, que tem pensão, que tem isso, que tem aquilo. Não. Era uma pessoa que, ao olho da sociedade, ela era muito escanteada. Socialmente, financeiramente, até religiosamente. Isso porque alguns pensavam, você foi amaldiçoada porque o seu esposo morreu. Você agora, porque o seu esposo morreu, você não vai poder ter filhos mais agora. Enfim. E a mulher era vista naquele tempo como sendo alguém completamente dependente do fato de ser mãe. Dependente do marido. Então, era uma situação bem desoladora. Para você ter noção, lá em Deuteronômio, a tríade social que era muito bem refletida e que a gente percebe que já se tinham algumas leis religiosas para poder ajudar aquele povo, era a viúva, o órfão e o estrangeiro. Eram 3 grupos sociais que eram excluídos, que eram escanteados. E a viúva também estava dentro dessa realidade. Então, elas tinham atendimento diário, porque elas eram cuidadas, elas eram, tinham assistência. E aqui diz que as pagãs estavam sendo deixadas de lado. Então, os 12 apóstolos se reúnem, reuniram a multidão dos discípulos e disseram: olha, a gente, nós 12, não podemos deixar a pregação de lado. Porque existiam 2 diaconias naquele tempo. A diaconia, o serviço da palavra, da pregação. Existia a diaconia
da mesa, de alimentar, até o aspecto eucarístico da coisa. Então veja, aqui está falando de modo muito claro que eles não podiam deixar de anunciar quem era Jesus para ficar servindo às mesas. Não é que servir à mesa não é importante, mas eles estão dizendo, nós não podemos largar a palavra de Deus para ficar agora só servindo às mesas, porque a palavra de Deus é fundamento. Já que eles também enxergam que o serviço à mesa é importante, eles então agora pensam em instituir um novo cargo, uma nova missão, uma nova tarefa. Olha que a primeira pista que é interessante. Nós não podemos deixar a palavra de Deus como secundário, como algo acessório. Em português, e olha que faz tempo que eu estudei isso, a gente aprende que numa frase existem os termos fundamentais, existem os termos acessórios. Os termos acessórios são aqueles que eu posso retirar e que não vai fazer falta. A pregação da palavra não pode ser acessória. Não pode ser quando sobra tempo. Como dói ver, por exemplo, nas igrejas, nas paróquias, que fica naquela, não, quando sobrar tempo no calendário a gente coloca estudos bíblicos. Quando sobrar tempo na programação paroquial a gente coloca uma noite diferente de espiritualidade. Quando sobrar tempo a gente coloca uma palestra. Não pode ser quando sobra tempo. É isso que é o primeiro ponto a colocar. Eu estava, por exemplo, conversando com uma pessoa faz pouco tempo, né? Sobre a organização de eventos. A primeira coisa que se organiza no evento não é ornamentação, não é a comida, não. É pensar o que vai ser feito, que pregação vai ser feita, que palavra vamos levar para o povo, qual é o objetivo de anunciar Jesus em torno de que tema. É isso que tem que ser o primeiro ponto. Porque é isso que é a parte mais importante. Entende? Então, a primeira coisa que tem que ficar na nossa cabeça, a palavra de Deus tem que ser o foco. Só que aí vejam, o que é que eles fazem? Versículo 3. É melhor que escolhais entre vós 7 homens, 7 é o número perfeito, né? De boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. Olha que interessante, existe uma cláusula de discernimento. Tem que ter boa fama, tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria. Ou seja, não é qualquer pessoa. Segunda coisa importante, não é qualquer pessoa que nós podemos colocar para fazer qualquer serviço. Ah, porque é para varrer o chão da igreja. Coloca qualquer um. Até para quem vai varrer o chão tem que ser uma pessoa simpática, que acolhe os outros, que evangelize, que seja sinal de Deus. Entende? Cuidado com gente que diz assim, não, isso aqui coloca qualquer um. Não, gente. Precisamos ensinar o povo a qualquer serviço que façamos, do maior ao menor, sermos reflexos de Cristo. Depois, versículo 4. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Olha que interessante. Já se entende que tem um grupo que tem que ter uma dedicação para isso e outro grupo que tem que ter uma dedicação para aquilo. Aqui nasce, então, a diaconia, a instituição do diaconato. Hoje a gente percebe, existem bispos, padres e diáconos, cada um com sua missão. E aí, continuando, a proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, e aí coloca o nome dos outros, né? Olha que interessante, eles foram apresentados aos apóstolos e eles oraram e impuseram as mãos sobre eles. Não foi o povo que rezou por eles, foram os apóstolos. Agora a gente entende porque é que nós falamos. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A nossa igreja nasce da fé dos apóstolos. São os apóstolos que confirmam a missão. São os apóstolos que impõem as mãos. Por isso que até hoje, por exemplo, um padre ser ordenado é o bispo que vai impor a mão. Entende? É por isso que a gente tem que ter essa compreensão. A nossa igreja é completamente assim. Ela segue esse padrão. Não é que é uma coisa antiquada. É porque nós repetimos aquilo que começou lá atrás. Repetimos não imitando como um teatro, mas fazendo memória, tornando atualizado no hoje da nossa vida. Mas aí, amados irmãos e irmãs, além dos pontos que eu já coloquei, eu trago 2 reflexões importantes, né, para a gente poder fazer hoje, ou melhor, 3. Primeiro, refletir que todos nós também somos chamados ao serviço cristão. Nós somos um povo também escolhido, tanto para anunciar a palavra como para servir os outros, a sermos diáconos também. Pelo batismo nós somos sacerdotes, que serve, que se oferta. Como é que está o nosso serviço? Mas eu quero chamar a atenção para 2 outros pontos. Primeiro, como é que a gente tem lidado com as dificuldades da nossa caminhada? Aqui foi uma dificuldade que foi encontrada. E o povo agiu com tranquilidade, entendendo qual era a sua missão e entendendo que muitas vezes, para poder fazer algo de qualidade, é preciso chamar outros para ajudar.
Como dói vermos pessoas que são individualistas, fechadas em si mesmo e não querem se abrir à ajuda do outro. Última coisa, será que nós somos apegados ao poder? Talvez os apóstolos pudessem ficar tão apegados que quisessem segurar o mundo com a mão, mas eles entenderam que não. É preciso pedir ajuda a outros. Não sejamos egocêntricos, egoístas, enfim, mas nos abramos. A igreja é chamada a ser assim. Olha aí a palavra sinodalidade, caminhar juntos. Estejamos juntos para construir o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.